Eu quero pedir que você reflita comigo sobre o tema que está na nossa projeção: salvação gratuita, intimidade com custo. A Andréia, minha esposa, disse que eu não sei falar a palavra gratuita, que eu ponho uma ênfase que não é muito normal, do norte do Paraná, né? Então é duro falar gratuita. Mas a salvação é de graça. Salvação em Jesus é de graça, irmãos, aleluia. Nós não precisamos fazer sacrifícios, nós não precisamos pagar pela salvação. Nós experimentamos a salvação em Cristo por amor e por graça. Não há nenhum sacrifício que seja necessário. Aliás, nada do que nós poderíamos fazer para sermos salvos valeria. Nenhum ser humano pode ser salvo por seus próprios méritos. O Max Lucado, que escreve muitos livros devocionais, ele diz que é semelhante se um ser humano quisesse alcançar a lua. Alguns de nós pulamos 30 centímetros, outros 50 centímetros, outros talvez 1 metro. Mas por mais que nós nos esforçássemos, jamais poderíamos tocar a lua. Da mesma forma, nenhum ser humano pode ser salvo por seus próprios méritos. Por mais que você tenha boa índole, seja um cara abençoado, uma mulher cheia da graça de Deus, mas você não pode ser salvo por você mesmo. Existe a necessidade de Cristo como nosso Senhor e Salvador. É por isso que Jesus veio e entregou a sua vida na cruz do Calvário, pagou o preço dos nossos pecados, para que a salvação fosse por nós, a nós gratuita, fosse de graça. Aliás, esse conceito da graça só existe no cristianismo. Não há nenhuma outra religião no mundo onde o ser humano pode se relacionar com a divindade com base na graça. Esse é um conceito único, cristão. Só no cristianismo, eu e você, todo aquele que crê em Cristo pode ser salvo pela graça. Agora tem algo que nós esquecemos, irmãos, que aquilo que para nós é de graça, custou tudo para Jesus. Ele entregou sua vida. Que aquilo que de nós é de graça para nós, mas custou tudo para Deus, o Pai, porque Ele entregou o seu Filho, o seu único Filho, para morrer e pagar o preço dos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 20, 7 e 23, de que nós fomos salvos por um alto preço. Um alto preço. O preço foi altíssimo. Jesus derramou todo o seu sangue, Ele deu a vida na cruz do Calvário. Ele deixou a sua glória no céu, se fez como um de nós, para morrer e pagar o preço dos nossos pecados. O que é de graça para mim e para você, custou tudo para Deus. Agora, algo que nós perdemos a dimensão muitas vezes, eu percebo isso, é que nós somos salvos pela graça, mas existe um custo para que a gente caminhe com Jesus, para que nós sejamos discípulos dele, num relacionamento que se aprofunda, em que nós temos intimidade com Cristo, intimidade com Deus. Existe um custo para isso. Eu tive um professor, um homem muito abençoado, cheio do Espírito Santo de Deus. Só de você sentar e conversar com ele, você experimentava ali da presença de Deus junto numa comunhão abençoada. O Dr. Dennis Kinlaw. E ele faz uma analogia do Velho Testamento. Você já deve ter estudado ou ouvido, ou se não, quero explicar um pouquinho aqui para você. No Velho Testamento existia um tabernáculo que Deus ordenou Moisés que construísse na peregrinação no deserto. Aquele tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo. E dentro desse tabernáculo havia um lugar chamado Santo dos Santos. Lá, o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano só, para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Se ele entrasse em pecado, ele morria ali mesmo, porque ali era o lugar da presença de Deus. Mas algo interessante no tabernáculo é que havia um pátio. E logo nesse pátio, havia ali o altar onde o animal era sacrificado. Todos os objetos desse tabernáculo apontavam para a realidade de Deus. Todos havia uma simbologia. E esse altar, ou seja, quando a pessoa entrava no pátio do tabernáculo, ele entendia que para ele ter acesso à presença de Deus precisava haver sacrifício, derramamento de sangue. Um animal precisava morrer para que ele pudesse chegar na presença de um Deus santo e não ser fulminado pelos seus pecados. A analogia é clara, irmãos. Da mesma forma hoje, nós temos a salvação pela graça, mas o preço para o nosso acesso à presença de Deus foi pago pelo sangue de Jesus. Por isso Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas também existe uma lição aqui, que eu e você precisamos entender, que se nós queremos mais de Deus, se nós queremos experimentar Deus plenamente, ter intimidade com Ele, existe um preço. E eu vou ler aqui o que ele escreve, ele diz assim: intimidade com Deus custa. Nós nunca podemos entrar em sua presença sem estarmos dispostos a pagar o preço. Conhecer o Deus triuno pessoalmente nunca é barato. A Bíblia não diz nada sobre graça barata. Não existe esse tal negócio de graça barata. A graça tornou-se disponível a nós através de um enorme custo ao Senhor Jesus.
E há um custo para nós também, se nós queremos conhecer Deus intimamente. Aí ele diz algo que eu e você já sabemos: nada de valor na vida vem sem esforço. Nada, irmãos. Nós vivemos num mundo que Deus criou, onde nada que é importante é conquistado sem esforço. E se por acaso é conquistado sem esforço, não se valoriza e não se desfruta daquilo adequadamente. Mas não existe isso. Deus tem estabelecido no mundo a forma que todas as coisas que nós mais desejamos, que são mais queridas, mais preciosas para nós, sejam coisas que exijam o nosso maior sacrifício a fim de obtê-las. Amar alguém, seja Deus ou uma pessoa, significa colocar esse alguém à frente do alto interesse, dos nossos interesses pessoais. É por isso que nós precisamos entender que a intimidade com Jesus tem um custo. Deixa eu dizer algo para você aqui. Você ser marido de qualquer jeito é fácil, qualquer um é. Qualquer um é marido. O cara chega, fica no boteco até meia-noite, o cara não ajuda nada em casa, é um pai ausente, um marido ausente, qualquer um é marido desse jeito, você pensando só em você. Ser mulher de qualquer jeito, qualquer um é. Qualquer mulher não apoia o marido, não está do lado, não é auxiliadora, como a Bíblia diz. Por isso que a Bíblia diz, inclusive, que quem achou uma esposa alcançou a benevolência do Senhor. Porque mulher tem muitas, mas esposas são produto da bondade de Deus. Então, ser marido ou esposa de qualquer jeito, qualquer pessoa é. Agora, você ser do jeito que precisa, de forma valiosa, exige o quê? Investimento, exige dedicação, exige trabalho, exige você colocar o outro em primeiro lugar na sua vida. Ser pai e mãe aqui, irmãos, de qualquer jeito, qualquer um é. Gerar filho, fazer amor, transar e depois colocar um filho no mundo, qualquer um aí que tem um corpo saudável é capaz de fazer. Agora, você ser pai e mãe de verdade, em que você tem tempo, que você investe, que você tem paciência, que você disciplina, que você educa, que você corrige, isso exige trabalho. Amar as pessoas exige o seu melhor, exige o seu sacrifício. Eu quero que você entenda aqui, as coisas mais importantes na vida não são desfrutadas sem trabalho, não são desfrutadas sem compromisso, não são desfrutadas sem certo nível de sacrifício. Então, por isso eu quero que você reflita nesse tema comigo. A salvação que Deus nos oferece é de graça. Você tem livre acesso, porque alguém já pagou a conta para você. É como se você devesse para alguém, e essa pessoa tivesse uma nota promissória nas mãos, e outra pessoa viesse e dissesse assim: eu pago, está aqui, estou rasgando a promissória. Esse camarada aqui está livre dessa dívida. Foi o que Jesus fez por mim e por você. Ele pegou a nota promissória das mãos de Satanás, do diabo, rasgou, pagou o preço, e diz: essas pessoas estão livres, todo aquele que crê em mim está livre do preço do seu pecado, da maldição do pecado. Agora, irmãos, isso não quer dizer que eu e você não tenhamos que colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida, e que isso não demande esforço, num nível de sacrifício, num nível de dedicação e de comprometimento. Por isso eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 14, terceiro livro do Novo Testamento. Quero ler um texto com vocês nessa noite, que muitos de vocês conhecem, mas que o Espírito de Deus vai renovar no seu coração. Para outros esse texto talvez seja novo. Eu queria que você lesse comigo Lucas capítulo 14, verso 25 a 33. Lucas 14, verso 25 a 33, acompanha comigo a leitura, leia com atenção comigo, que o Espírito de Deus ministre o seu coração. Diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Observe isso, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. E aí Jesus então conta uma história, uma analogia, faz uma ilustração aqui. Ele diz: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra com outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Jesus conclui esse texto dizendo: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Eu e você somos salvos pela graça. Agora, se nós queremos ter intimidade com Deus, sermos discípulos de Jesus, seguidores dele,
em que esse relacionamento que temos com Ele se aprofunda cada dia mais, em que nós desfrutamos mais da presença de Deus, da sua vontade sendo realizada na nossa vida, que é o melhor que nós podemos viver nesse mundo, irmãos e amigos. Você que está aqui nessa noite, existem algumas exigências para isso, que nós vemos nesse texto. Anota aí no seu boletim, guarda no seu coração, algumas exigências do discipulado de Jesus, de construirmos esse relacionamento de intimidade com Ele. Primeiro, seguir Jesus exige avaliação. Avaliação. Jesus quer que você reflita sobre o seu relacionamento com Ele e que você tome a sua decisão com base em uma avaliação sincera e criteriosa do seu coração. Observa mais uma vez o verso 25 e 26 comigo. Diz que Jesus parou a multidão que ia acompanhando a Ele, para dizer, observe aqui, Jesus tinha uma multidão seguindo a Ele para essa galera e diz assim: gente, espera aí, eu quero que vocês me sigam pelas razões certas, eu quero que vocês entendam o que eu vou requerer de vocês nesse relacionamento. A minha salvação é de graça, você não precisa se sacrificar para ser salvo, pagar nada por ela, porque eu já paguei o preço na cruz. Mas quando a gente, aplicando isso para nós, agora, Jesus para essa multidão e diz assim, só que existe um preço para o discipulado, existe um preço para a intimidade, existe um preço se você quer me seguir. Aqui nós vemos, irmãos, que Jesus não está interessado em números, apesar que a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas Deus não se concentra simplesmente nos números, Ele quer que as pessoas sigam a Ele pelas razões certas. Por isso Jesus para a multidão. Jesus não faz propaganda enganosa com ninguém, irmãos. Jesus não é desses líderes religiosos que manipulam as pessoas. Jesus, ele é muito claro nas suas palavras. Ele não tem meias palavras, não tem letrinhas miúdas no final do contrato que você não consegue ler, ou como nessas propagandas de televisão que a gente vê, que aparece um monte de letrinhas miúdas, né? Não existe isso. Jesus, ele diz as coisas com clareza, com firmeza, ele estabelece o que é requerido e ele diz assim, avalie. O verso 25 ele diz, para a multidão e peça para avaliar, se alguém quer vir após mim, se alguém quer vir até mim, você não é obrigado. Observe isso, ele para a multidão e diz assim, ninguém aqui é obrigado, se você quer, se você vem para mim, você tem que vir e amar a mim em primeiro lugar na sua vida. Por que Jesus estava tão preocupado com isso, irmãos? Por que Jesus está tão preocupado em parar uma multidão de gente seguindo para falar algumas coisas nesse sentido? Porque Ele conhece a nossa natureza humana, Ele sabe que eu e você temos uma tendência terrível no nosso coração de sermos inconsistentes nas decisões que nós tomamos. E Ele quer que a nossa decisão seja firme e clara. Por isso Ele pede, avalia, pensa, reflita no que você está fazendo e se você está me seguindo da forma certa. Ele sabe que nós temos a tendência do mínimo esforço. Você conhece a lei do mínimo esforço? É aquele aluno que está na escola e que a média é 60, ele quer passar tirando 60,5. Ou 60 para ele está bom. Ele quer passar com o mínimo esforço, sem estudar, ele quer levar na flauta, né? Camarada assim. É o camarada que quer passar no vestibular, não importa se ele tem 40 vagas, ele está lá 40º, ou que ele entrou na 5ª chamada, que ele quer entrar sem esforço. Se isso acontece depois que você se dedicou, você ralou, sem problema. Mas se você vive a lei do mínimo esforço, isso é muito ruim. É aquele funcionário que está lá no trabalho, que o horário de sair é 18 horas, às 17h30 ele já está com a mesa arrumada. O cara já está. Se cair uma bomba 6-1 naquela empresa, não pega ninguém, todo mundo é salvo. Porque o pessoal é a lei do mínimo esforço. Não é de ir além da tarefa. Alguém dá uma tarefa para você e você vai além, você surpreende, você oferece o melhor. Mediocridade é isso, irmão. Mediocridade é a gente ficar no meio do caminho. Não é que a gente não faz as coisas, é que a gente faz só metade. É a lei do mínimo esforço. A gente não dá o máximo, a gente não dá o melhor, a gente não faz tudo que a gente pode naquela situação. Jesus está dizendo assim, avalia. Para pensar aqui. Aí ele conta essa história de quem vai construir uma torre e do rei que tem que sair para uma guerra. Os versos 28 a 32. Ele diz, você vai construir uma coisa, calcula primeiro se você vai ter como terminar. Para você não fazer aquele puxadinho da laje lá na sua casa, aí você coloca as vigas, tudo não consegue terminar, e o pessoal fica vendo, poxa, o cara começou, não consegue terminar esse negócio aqui, ó, que feio que vai ficando. Ele fala, qual é o rei que vai sair para uma guerra e não pensa antes se ele pode enfrentar o exército inimigo? O cara está vindo com 20 mil, se ele tem condições de enfrentar com 10 mil, se ele não tem que mandar um acordo de paz, que não vai sentar e refletir sobre isso. E aí então Jesus está dizendo para mim e para você aqui, irmão,
Diz assim, para e senta, reflita. Me seguir exige avaliação, porque Jesus exige um compromisso responsável. Ele não quer que uma pessoa tenha um compromisso irresponsável que só espere receber bênçãos, mas Ele quer que alguém entenda e considere os custos de segui-lo. Jesus não ilude seus seguidores, não faz propaganda enganosa. Ele exige a nossa avaliação profunda a respeito do discipulado com Ele. Assim como Jesus parou aquela multidão cerca de 2000 anos atrás. Hoje, dia 12 de junho de 2016, nós estamos aqui nesse friozinho abençoado. Jesus trouxe você aqui e Ele quer que você pare para pensar. Ele quer que você avalie se você realmente tem entendido o que é ser salvo pela graça e o nível de relacionamento que Ele quer que você tenha com Ele. Se você tem compreendido o que é ser discípulo de Jesus. Se existe no seu coração essa lei do mínimo esforço, essa lei de segui-lo irresponsavelmente, ou se existe no seu coração um desejo de ser cada vez mais íntimo com Deus. Jesus quer que você reflita, avalie. Ele não tem interesse que você siga nada sem isso. Jesus não está interessado em decisões que são feitas na emoção, que a pessoa se joga sem critério. Mas Jesus está interessado numa decisão madura do seu coração, de que você realmente entende o que é ser discípulo dele e que você vai andar com ele de todo o coração. Segundo, seguir Jesus exige compromisso. 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 Essa palavra o povo não gosta muito hoje, não é verdade, irmão? Nós estamos na pós-modernidade. As pessoas hoje não estão muito interessadas em compromisso. As pessoas não querem ter compromisso com empresa, quer compromisso com família, quer compromisso com igreja, compromisso com Deus, então. As pessoas não estão interessadas nisso. Nós vivemos numa geração que é avessa a compromisso. Mas o Evangelho não muda, irmãos. E só tem um jeito de funcionar o relacionamento com Deus. Isso demanda um compromisso. Assim como só tem um jeito de funcionar um casamento, exige um compromisso. Só tem um jeito de funcionar o relacionamento entre pais e filhos, com compromisso. Só tem um jeito de funcionar um relacionamento entre amigos. Se eu tenho compromisso com os meus amigos, se eles têm comigo. Por mais que tenhamos aversão a isso, essa é uma realidade. Queria que você pensasse comigo aqui. Olha o que Jesus diz no verso 27. Ele diz, aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus, ele para a multidão e diz assim, se alguém quer vir após mim, que alguém quer me seguir, ninguém é obrigado. Então reflita, avalie e tome a sua decisão. Agora, uma vez que você tomou a decisão, entenda. Uma vez que você contou os gastos, uma vez que você tomou ciência dos desafios que a fé apresenta a você e do que eu espero de você, Jesus diz assim, então, comprometa-se. Quando ele diz assim, se você não carregar a sua cruz e não segui-lo, você não pode ser discípulo, você não pode andar com ele, você não pode desfrutar da salvação que ele te oferece de graça. Ele está dizendo algo aqui sobre as consequências, sobre os desafios. Hoje a gente não entende muito essa linguagem, né, irmãos? Carregar a cruz. O povo que Jesus estava falando aqui entendia. Quase todo dia eles viam alguém carregando a cruz. E eles sabiam que quando alguém carregava a cruz, algumas horas depois essa pessoa estava morta, crucificada. Então eles entendiam o que Jesus está querendo dizer aqui. Que a pessoa iria morrer para ela mesma. Que a pessoa ia realmente se comprometer com a pessoa de Cristo e com a fé em Jesus Cristo. Que não é uma coisa de que nós estamos brincando de colônia de férias. Nós não estamos indo para um acampamento de escoteiros. Que nós não estamos vivendo simplesmente numa uma realidade, como que é, fantasiosa. Mas que nós estamos entrando para um relacionamento onde nós vamos entregar tudo que nós temos e somos. Que a cruz de Cristo vai estar sendo a nossa marca, que nós morremos com Ele para viver com Ele. Essa é uma dimensão de relacionamento que muitas vezes, irmãos, nós não estamos entendendo. Hoje essa expressão deve simbolizar para mim também e você, que nós temos compromisso com a nossa fé em Cristo, compromisso com o Senhor. Às vezes tem pessoas que falam assim, puxa, como que aquele irmão é tão abençoado, né? Olha, você vê Jesus na vida dele, ele ora, parece que Deus responde. Mas por quê, irmão? Por quê? É porque Jesus tem preferidos? Aquele irmão busca, aquele irmão medita na palavra, aquele irmão ora, aquele irmão obedece o que Deus fala. Não existe intimidade com Deus, irmão, sem preço, sem compromisso. Entenda uma coisa, por favor, nenhum de nós aqui vamos ter uma fé viva, exuberante, vamos ser cheios do Espírito, irmãos, sem
colocarmos Jesus em primeiro lugar na nossa vida, sermos comprometidos com Ele. Ninguém aqui vai ficar, irmão, assistindo televisão, deitado no sofá, comendo paçoquinha, e vai ter vida espiritual. Nenhum de nós aqui, nada contra as mídias sociais, mas vamos passar um tempão no WhatsApp, no Facebook, irmão, sem orar, sem ler a Bíblia, e vamos ter fé cheia de Deus, vamos ter intimidade com Deus, vamos ter nada. Nós vamos chegar aqui no domingo, não vamos ter nada para cantar. Aí fala, vamos orar. Vai orar o quê? Nós não oramos durante a semana. Você pode observar, irmão, vamos orar? Quem ora, ora em todo o tempo. Quem ora durante a semana, chega no domingo e tem o que falar com Deus. Mas se você não orou durante a semana, você vai falar o que para Jesus aqui? Vamos louvar e adorar o Senhor. O que você tem para dizer? Quem anda com intimidade com Deus, chega aqui e tem o que falar. Quem anda com intimidade com Deus, dobra o joelho no seu quarto em secreto e tem o que falar com Deus. Quem anda em intimidade com Deus, está dirigindo o seu carro e está falando com Ele porque tem intimidade. Agora, isso exige compromisso. Compromisso. Eu não tenho intimidade com a minha esposa sem compromisso com ela. Com ninguém, aliás, se eu não estiver vivendo a dimensão do compromisso. Do compromisso. Eu acho interessante, voltando ao professor, muito precioso para mim, ele diz assim, não é possível seguir Jesus sem trabalho duro. O discipulado demanda a nossa transformação intelectual, como também a submissão da nossa vontade com o propósito de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Cristianismo não é uma questão de nos sentar acomodados e esperar alguma inspiração do alto. É uma questão de usar o que Deus tem nos dado com o propósito de conhecê-lo melhor. Estava dizendo isso para os meus filhos. Lucas, Juliana, pega um bom livro e vai pesquisar sobre a fé. Vai entender a Bíblia, estuda sobre os assuntos da fé. Quando eu conheci Jesus, eu tinha sede de fazer isso e tenho até hoje, irmão, pegar um livro e ler. Deixa eu entender aqui o que diz Ruth, deixa eu entender o que diz Efésios. Eu pegava um texto da Bíblia e procurava os outros textos que se relacionavam com ele, sem saber fazer isso, sem nunca ter ninguém me ensinado. Você tem sede, o teu intelecto tem que se voltar para Deus. Deus não te deu, eu passo nas turmas de verdades básicas, eu brinco, Deus não deu essa cabeça para você, esse cérebro para você, não é para usar só boné, fazer penteado bonito. Ele deu a cabeça, a capacidade de raciocínio para você memorizar a palavra, encher-se intelectualmente da razão da fé. Deus quer que você tome uma decisão, sim, que envolva todo o teu ser, vai ter sentimento, vai ter emoção, mas implica a sua razão, a sua racionalidade, seu intelecto, a sua vontade. Como que nós vamos crescer na fé, irmãos? Hoje nós vivemos uma geração de analfabetismo bíblico dentro das igrejas, as pessoas não conhecem mais o que a Bíblia diz. O Evangelho diz, é por isso que tem tanto líder religioso enganando as pessoas, falando um monte de asneira nos cultos, aí o povo está lá, e as pessoas não buscam mais oferecer a Deus o seu melhor. Não há passe de mágicas ou atalhos, irmãos, para conhecermos a Deus. Nós temos sim a ajuda divina. Alguém que ouviu a minha mensagem de manhã disse assim, pastor, o que o senhor falou é tão difícil. Mas é o Evangelho, né, pastor? Eu falei, mas nós temos a ajuda de Deus para isso, mas Ele não vai fazer o trabalho que é nosso. Deus não vai fazer por nós aquilo que é nossa responsabilidade. Seguir Jesus exige compromisso, irmão. Compromisso. Oi, cortou um pouquinho aqui. Compromisso. Eu entendo que tem dia frio, eu entendo que tem chuva, eu entendo, irmãos. Eu entendo isso. Tem dia que até eu não quero vir na igreja no domingo. Isso acontece também, não vou mentir para vocês não. Mas às vezes eu fico pensando assim, amanhã todo mundo vai trabalhar com frio, não vai, irmão? Todo mundo vai levantar 6h30 da manhã para ir trabalhar. Por que nós não podemos vir na igreja no frio? Todo mundo vai trabalhar, ganhar dinheiro, vai fazer o melhor lá, vai para a aula na faculdade, na chuva. Por que nos compromissos que a gente tem que envolve a vida com Deus, a gente não faz a mesma coisa? Deus deveria receber melhor ou menos do que a gente dá no nosso local de trabalho, para as pessoas? O que vocês acham? O que vocês acham? Você acha que Deus merece menos? Então porque está frio, está chovendo. Lê a Bíblia, está na semana da Copa América, está na semana da Eurocopa. Então não tem tempo para ler a Bíblia. Meu irmão, o que te é precioso? O que te é valioso? Intimidade com Deus custa. E é por isso que eu quero terminar dizendo a terceira coisa que esse relacionamento com Jesus exige. Exige renúncia. Exige renúncia. Não tem como viver com Jesus uma vida de profundidade, de intimidade, sem renúncia, irmão. Eu tenho que abrir mão de algumas coisas para ter outras. Não tem jeito de você ter todas as coisas. Não tem nada errado. Deus é um Deus que ama ver seus filhos tendo lazer.
Deus tem prazer em que a gente se reúna ao redor da mesa e coma um bom almoço, uma boa janta, gaste um tempo ali em comunhão. Deus tem prazer nisso, tanto que na Bíblia fala muito de comida. O Gênesis, o pecado entrou por causa da comida, e lá no Apocalipse a Bíblia vai terminar com comida nas bodas do Cordeiro, a ceia do Senhor. Então, Jesus comeu com pecadores, nada contra isso. Deus não é contra o lazer, Deus não é contra o prazer do dia a dia. Mas eu e você precisamos entender que para ter intimidade com Ele, nós temos que ter tempo com Ele. Nós precisamos renunciar a algumas coisas em prol daquilo que nos é mais importante. Observe o que Jesus diz no verso 26 aqui: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você está entendendo isso aqui? Jesus tem que ser o seu maior amor. Maior amor. Ele tem que ser o primeiro. Só tem um lugar para Jesus na sua vida: o trono, o centro do teu coração, primeiro lugar. Se ele não estiver em primeiro lugar, você está falhando no seu discipulado com Jesus, você está falhando no seu relacionamento com Ele. Eu já vi mulher dizendo assim para mim: pastor, eu até morro pelo meu filho, mas pelo meu marido eu não morro não. Você já ouviu alguma mulher falando isso? Algum marido falando isso? Pelo meu filho eu dou a vida, mas pela minha mulher... Quem que é o primeiro lugar na sua vida? Aliás, está errado, né, irmãos? Vou abrir um parênteses na mensagem aqui. Primeiro lugar que deve vir na sua vida é seu cônjuge, depois os seus filhos. A melhor benefício que você pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles, é amar o pai deles em primeiro lugar. O filho, ele vem e vão. Daqui a pouco já arruma namorado, já vão casar, daqui a pouco eles já estão fazendo a vida deles. Teu cônjuge até a morte o separe. O casamento vem antes da relação pais e filhos. O casamento é sagrado diante de Deus. Mas voltando para a mensagem aqui. Jesus está dizendo assim: você ama mais teu pai? Tua mãe? Tem gente que não toma uma posição por Jesus: porque minha mãe não entende, meu pai não concorda. Jesus diz: eu sou o primeiro na tua vida. Me ama em primeiro lugar, que eu vou te dar sabedoria para abençoar teu pai, para tua mãe. Eles vão ver o teu testemunho, eles vão entender tua fé, teu compromisso. O que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos entender que Ele tem que estar em primeiro lugar. E para Ele estar em primeiro lugar, eu preciso renunciar a qualquer coisa, até os relacionamentos mais importantes. E talvez você não entenda muito isso aqui, você fala assim: mas peraí, Deus não quer que eu ame a minha família? Claro que Ele quer. Ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Ele disse assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Jesus quer que a gente ame todo mundo. Então como que eu vou entender isso aqui? É que Ele precisa estar em primeiro lugar, para que você possa amar as pessoas que estão à sua volta também de forma sadia, adequada e abençoada. Uma vez um jovem perguntou para mim assim: mas peraí, esse Deus é muito prepotente, Ele é muito orgulhoso, Ele é muito egoísta, Ele quer tudo para Ele. Ele quer o primeiro lugar na minha vida. Foi difícil explicar que você só pode amar as pessoas de verdade quando Deus está em primeiro lugar na sua vida. Que Deus pede tudo de você para que Ele possa dar de volta a você, de forma equilibrada, saudável e abençoada. Na verdade, um homem só vai amar sua esposa de verdade quando ele ama a Deus em primeiro lugar. Um pai só vai amar os filhos de verdade com amor ágape, o amor que vem do céu, quando ele ama a Deus em primeiro lugar. Uma esposa só vai amar um homem de verdade quando ela ama a Deus em primeiro lugar. Um filho só vai amar os seus pais de verdade quando ele ama a Deus em primeiro lugar. Então, Deus não pede porque Ele é egoísta, porque é prepotente. Ele é Deus, é verdade, Ele pode pedir qualquer coisa, mas não é por isso, Ele pede para o nosso próprio benefício. Porque aquilo que a gente devolve e consagra a Deus, Ele devolve para nós em bênção. Ele devolve para nós de forma equilibrada, até nós mesmos. O texto diz aqui, até a sua própria vida. Você não pode amar mais você do que a Deus. Você tem que amar Deus em primeiro lugar, porque se você amar em primeiro lugar você se torna escravo de você mesmo. Você se torna escravo dos seus próprios desejos, das suas vontades. Você se torna escravo do seu coração. Então Deus diz assim: se entrega para mim, me ama em primeiro lugar. Aí eu devolvo você para você mesmo. Você vai se amar de forma equilibrada, saudável, vai saber viver sem se tornar um Deus na sua vida. Sem você virar um besta arrogante. Sem você achar que todo mundo tem que fazer a tua vontade. Sem que você achar que você tem que ter todo o prazer do mundo, do teu jeito. Deus diz: o benefício é seu. O benefício é seu. Você compreende isso, irmão? Você compreende? Estava conversando com a André no almoço, ela estava dizendo assim: interessante, a psicologia diz
que você tem que amar a você mesmo, em primeiro lugar, para você ser capaz de amar o outro. E isso é verdade, mas é parte da verdade. A Bíblia diz que em primeiro lugar você tem que amar a Deus. Quando você ama a Deus, você ama a si mesmo. Quando você ama a si mesmo, você consegue amar o próximo. Mas se você não ama a Deus, você não vai amar a si mesmo adequadamente, você não vai conseguir amar o seu próximo adequadamente. Jesus diz assim: eu tenho que estar em primeiro lugar da sua vida. Isso exige renúncia. Eu chegar diante de Jesus e dizer assim: está aqui a minha vida, está aqui a minha família, minha esposa, meus filhos são teus, Senhor, são teus. Me ajuda a deixá-los no teu altar. Me ajuda a amar o Senhor em primeiro lugar, para que eu possa amá-los de verdade, para que eu possa receber amor que vem de Ti, para que eu possa andar contigo com todo o meu coração, para que eu também possa ser Deus, ser representante do Senhor, possa ser expressão do Teu amor, Senhor, na vida daqueles que eu amo. Pela Tua graça, eu possa viver isso. Olha o verso 33, o que Jesus diz. Ele diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Renunciar não é só coisa ruim, não. Eu tenho esse hábito ruim mesmo, eu estou renunciando para Jesus. Ok, isso é bom. A gente tem que renunciar a coisas ruins, mas tem coisa boa, irmão. Nós estamos nessa campanha de 21 dias de oração e jejum. Ninguém aqui vai jejuar, irmão, se você não abrir mão. Essa semana começou o jejum, eu estava num encontro de pastores, tinha um almoço especial lá. Eu fiquei de água na boca, irmão, só sentindo o cheirinho da comida. Mas eu renunciei aquilo lá. Por quê? Isso é importante na minha fé. Eu estou declarando para mim mesmo, para Deus, Deus é mais importante do que alguns prazeres que são lícitos. Esse tempo com Deus é mais precioso, eu dependo de Ti mais do que da comida, eu dependo de Ti mais do que o meu prazer. O Senhor é mais precioso para mim. Então eu preciso desse tipo de ação. A Bíblia diz que nós precisamos constantemente abrir mão de coisas para nos lembrar a nós mesmos quem é o nosso Deus, quem tem o primeiro lugar na nossa vida, que nós estamos prontos a abrir mão de prazeres que nos são lícitos, mas que nós vamos consagrar a Deus. Nenhum de nós vamos ter tempo para orar, para jejuar, se a gente não fizer isso. Você tem que ter renúncia. Eu disse aqui de manhã, eu já era cristão, eu já era pastor, e às vezes tinha dia que eu não conseguia ler a Bíblia e orar. Até que eu entendi assim, eu tenho que renunciar a primeira hora da manhã para Deus. Se eu tenho que estar na igreja às 8, então eu vou acordar às 6 para ter meu devocional, ter tempo de tomar café e chegar no horário. Eu não fazia isso. Então eu não renunciava a coisas. Eu ia até o último horário para dormir. Não, exige renúncia da minha parte. Se eu quero ter intimidade com Deus, andar com Deus, eu preciso investir tempo nesse relacionamento. Quanto tempo faz que você não pega a sua Bíblia e vai para um lugar só seu, seja o teu quarto, o quintal da tua casa, a beira de um lago, e vai ter tempo com Deus só por causa dEle, só por ter prazer nele? Quanto tempo faz que você não prioriza Deus, renuncia um prazer, renuncia um programa de televisão, renuncia um tempo com a sua família e vai fazer isso? Eu sou um pecador miserável, desgraçado, irmãos, carente da graça de Deus. Não sou o melhor exemplo para vocês, mas eu estava orando essa semana e tenho orado por vocês. Eu estava falando: Deus, eu oro pelos meus irmãos, vinha o rosto de muitos de vocês, eu orando, dizendo assim: Deus, que essa pessoa experimente aquilo que eu também estou experimentando na Tua presença, desse prazer de estar contigo aqui, de experimentar o Senhor de forma pessoal. Talvez até ele tenha mais do que eu, talvez ele esteja já sentindo isso, experimentando isso mais do que eu, mas Senhor, eu oro que cada pessoa na Tua igreja tenha esse prazer, essa alegria de desfrutar da Tua comunhão, de um coração que se enche de Deus, que você conhece Deus de verdade, de forma pessoal. Ele é teu amigo. Jesus diz: eu não chamo vocês de servos, eu chamo de amigo. De você desfrutar da presença de Deus, esse calor gostoso, irmão, não é religião. Cristianismo não é religião. Ter tempo com Deus, fazer renúncia para Deus, nunca é um peso, nunca é um fardo. Você nunca vai deixar coisas de lado que você vai ficar lamentando porque você gastou tempo com Deus. Não há nada que você abra mão para Deus que você não ganhe muito mais dEle. Nenhum de nós aqui vai fazer um sacrifício maior do que o que Ele já fez por nós. Mas Evangelho é isso, somos salvos pela graça, e porque somos salvos pela graça, nós nos comprometemos, porque somos salvos pela graça, nós renunciamos coisas, porque queremos estar na presença desse Deus tão maravilhoso que nos ama. Sim, isso é Evangelho. Jesus diz assim: não tem jeito, Evangelho só funciona num jeito, eu tenho que estar no primeiro lugar da tua vida.
Se Jesus estiver no lugar certo na sua vida, as outras coisas também vão estar. As pessoas, a família, o trabalho, tudo mais. Estava lembrando as palavras de Ed Renekiewicz, é um pastor em São Paulo, que ele diz assim: no discipulado de Jesus nós não contabilizamos expectativas de investimento, margens de retorno, relação custo-benefício, como se estivéssemos calculando uma relação de lucros e probabilidades de sucesso. O cálculo é bem mais simples. Seguir Jesus é uma questão de tudo ou nada. Ou você dá tudo por Jesus ou não dá nada. Ou você recebe tudo de Deus ou não recebe nada. No discipulado de Jesus é assim. Entramos dando tudo a Deus e Deus devolve tudo para nós. Só tem um lugar para Jesus na sua vida e na minha vida. É o primeiro. É o centro. É o trono da nossa vida. Se as outras coisas não estão certas na nossa vida, provavelmente é porque Jesus não está no lugar certo no nosso coração. Eu estava me lembrando de uma história, de algumas anotações minhas, de um camarada chamado William Borden, ou Bill Borden. Esse é um menino que se converteu indo com a mãe na igreja. Ele estudou na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, estudou em Princeton, no seminário Princeton. Em 1909 ele se formou. Ele era de uma família riquíssima. O pai dele tinha feito muito dinheiro em Chicago, porque era dono de minas de prata no Colorado. Uma família riquíssima. Mas esse jovem teve um chamado de Deus. Ele abriu mão da sua família, ele abriu mão da sua riqueza para ser missionário no norte da China para os muçulmanos. Ele vai receber treinamento no Egito. Com 25 anos esse menino morre de meningite cerebral, de meningite, eu não sei exatamente o termo aqui, mas essa meningite que atinge o cérebro. 25 anos. Quando o pessoal pegou a Bíblia, depois que ele morreu, tinha 3 expressões na Bíblia dele que são as seguintes, eu quero que você guarde no seu coração. Ele dizia assim: sem reservas, sem retrocessos, sem arrependimentos. Quando ele escreveu sem reservas, foi no dia que ele abriu mão da riqueza da família para investir em missões. Naquela época ele doou $1 milhão para missões. $1 milhão. Quando ele escreveu assim, sem retrocessos, foi o dia que o pai dele virou para ele e disse assim: você nunca mais vai ter lugar nessa empresa aqui, se você continuar nessa sua decisão. Ele escreveu na Bíblia dele, sem retrocesso. Não tem volta para trás, não tem. Um pouco antes dele morrer no Egito, ele escreveu assim: sem arrependimentos. Sem arrependimentos. Não tenho arrependimento de ter dado a minha vida pela causa de Cristo. Eu acho que esse aqui é um bom exemplo, irmão, sem reserva, sem retrocesso, sem arrependimentos com Jesus. A gente sabe que Ele é o melhor, Ele é o maior. E a gente está aqui para viver com Ele de todo o coração. Eu poderia citar outras pessoas. Esse aqui é da história da igreja. Nós temos o Edilson e a Solange, membros da nossa igreja missionária central aqui. Estão lá no Quênia, pregando para a tribo de nômade, lá no interior, porque Jesus é o tesouro mais precioso. Nós temos irmãos aqui nessa igreja que têm renunciado tempo, dinheiro, para honrar Jesus. Temos muitos bons exemplos aqui na igreja. Aliás, falando de dinheiro, estava até contando de manhã aquela história de que o camarada diz assim: você é dizimista? Ele diz: sou. Quanto você dá de dízimo? R$1.000. Quanto tempo? Já vai mais de 20 anos. Aí o cara fez as contas rapidamente e falou: rapaz, isso aqui dá para você comprar uma Ferrari. Aí o dizimista virou para o cara e disse assim: e você? Você é dizimista? Ele falou: eu não. Aí ele falou assim: então, você tem uma Ferrari? Ele falou: não. Ele falou: então, cuida da sua vida, eu vou cuidar da minha, honrando o Senhor. Você está dizendo que eu podia ter uma Ferrari se eu não fosse dizimista. E você, cadê tua Ferrari? As pessoas às vezes falam assim: não, você é dizimista. Olha o que você podia comprar com esse dinheiro. Mas ela está lá, o cara vive enrolado, vive devendo, e não honra a Deus. Deixa eu honrar a Deus aqui com a minha alegria. Deus tem o primeiro lugar, no meu orçamento Ele tem o primeiro lugar, Ele é a primazia. Deus vem antes das Casas Bahia, da Copel, da Sanepar. Eu vou honrar a Deus sempre em primeiro lugar. E o resto é com Ele, Ele que tem suprido, Ele que tem dado trabalho, Ele que vai honrar. Você entende isso, irmão? Qualquer área da vida, é namoro, é casamento, é família, é vida financeira, qualquer área. Jesus só tem um lugar na nossa vida, irmãos. Só tem um lugar. Salvação é de graça. Mas quem vive a salvação gratuita tem sede e fome de Deus. Queria que você pensasse aqui comigo. Será que nós fomos salvos pela graça, entendemos a graça?
Será que é normal um cristão que foi salvo pela graça não ter sede e fome de Deus e querer viver na mediocridade? Para pensar um pouquinho comigo aqui, avalie comigo. Não há nada melhor do que andar com Deus de todo o coração. Agora, se nós somos salvos, é normal a gente não ansiar por mais intimidade com o nosso Pai Celestial? Será que aqueles que não estão dispostos a investir o seu melhor no relacionamento com Deus, de fato compreenderam o que consiste esse relacionamento? Será que nós estamos compreendendo isso? Quero pedir que você feche seus olhos, que nós oremos ao Senhor. Enquanto os irmãos estão chegando aqui para a gente terminar esse nosso culto de adoração, de louvor, de consagração a Deus, comendo do pão e bebendo do cálice. Mas eu quero pedir que você feche os seus olhos e você ore ao Senhor.